Berg. Eu sou a Lídia. Eu sou a Edilene. E esse é o Berg no Teatro. E hoje nós vamos falar da peça Comum, do Grupo Pandora. Essa peça ela fala sobre a descoberta de uma vala comum, justamente aquela vala que foi descoberta ali referente à ditadura, que tinha muitas pessoas que foram enterradas como indigentes, aqueles desaparecidos, os desaparecidos da ditadura, estavam lá, uma grande parte mortos e enterrados nessa vala comum em Perus. 4 de setembro de 1990. Uma vala clandestina descoberta no cemitério Dom Bosco, em Perus, na cidade de São Paulo, mostra que 20 anos depois as feridas da Guerra Suja ainda estão abertas. A peça foi montada com base em fatos e ela foi dividida em 3 histórias. Essas 3 histórias são mescladas no decorrer da peça. A história contada ela nos marca e nos toca mesmo de uma forma muito particular, principalmente por se tratar de uma história nossa tão recente e que infelizmente a gente vê pessoas ainda enaltecendo o que aconteceu. Então a gente vê pessoas que ainda pedem a volta da ditadura militar, que eles não chamam de ditadura, mas é ditadura. E as pessoas falam que quem sofreu na ditadura militar era porque boa pessoa não era e tudo. E essa peça nos mostra um outro lado, de pessoas de verdade, pessoas que sofreram, pessoas que foram entregues pelos próprios parentes, por exemplo, e pessoas que acabaram morrendo devido ao advento da ditadura militar aqui no Brasil. Então ela nos mostra o que era essa vida dessa pessoa antes, como que ela vivia, o que acontecia, como ela lidava com tudo, o que ela pensava sobre o assunto. Tem até uma parte interessante, tem uma discussão entre um rapaz e uma moça, e eles estão falando assim, mas ela não concorda que é uma ditadura. Ela fala, não, foi colocado esse governo, né, aí, para restabelecer a democracia. E é muito interessante como foi colocado o atual presidente do Brasil, o Jair Bolsonaro, para restabelecer uma democracia. E é o que a gente vê nesse longo desse ano e um mês, né, que ele está governando, é que a gente, na verdade, agora sim que a democracia está completamente ameaçada. É interessante observar esse texto e a necessidade que é ver esse texto atualmente, porque se não falasse que é a ditadura, a gente estaria assistindo uma peça parecendo que era algo atual. É muito assustador o quanto tem semelhanças do que está acontecendo hoje e do que aconteceu na ditadura. Nesse texto ficou muito evidente isso. Tanto tinha momentos que ele falava o atual presidente, eu falava, é o atual daquela época ou é o atual do agora? Porque é muita semelhança e é preciso ver esses textos para mostrar para a gente que nós estamos sim cometendo os mesmos erros do passado. E a gente tem que ficar alerta, tomar cuidado mesmo com o que a gente está fazendo com o nosso país. E tem um dos personagens dessas 3 histórias que nos são apresentadas, que é o coveiro-chefe lá do cemitério mesmo de Perus. E ele foi construído de uma forma divertidíssima. Ele é uma pessoa ultra carismática, é uma coisa que dá vontade de você conversar, sabe? De você ouvir o que essa pessoa tem para contar. Fora que é engraçadíssimo, eu fiquei apaixonada e toda vez que ele aparecia, ele levantava a peça de novo, porque a peça tem um tema ultra pesado, sim, por motivos óbvios. E então quando ele vinha, né, mudamos um pouco ali, apesar de também ser um ornamento importante da narrativa ali. Ele é alívio cômico da peça e fez de forma brilhante. Uma coisa que me chamou muita atenção é que o grupo é um grupo pequeno e eles se mesclam em diversos personagens. E é uma diferença muito grande entre os personagens. Tem o personagem que a Lídia falou do coveiro. Ele tem um companheiro que também é muito carismático, também chama muita atenção. E essa diferença do personagem ela é tão evidente que um personagem que era o carismático lá, fazia a gente rir, no outro momento ele estava como militar, e no momento que ele estava como militar, ele fazia de ficar com raiva. Tipo, meu Deus, eu odeio você. Mas não, eu tava amando ele até agora há pouco. Meu Deus, eu odeio você, sabe? Então fica... É impressionante como o teatro tem esse poder mesmo, né? A construção dos personagens, justamente por eles fazerem vários personagens, ou pelo menos mais do que um personagem, foi muito bem feita e de uma forma que nos deixou tudo muito separado. Tipo assim, esse personagem é esse. Quando ele entrar de novo, você não vai ter dúvidas de quem ele é. Você não vai pensar, será que é aquele anterior ou será que é esse? Não. São completamente diferentes, foram construídos de maneiras completamente íntegras. E nessa peça eles também fazem muito uso da projeção. E essa projeção foi usada de forma muito inteligente, que somou ao espetáculo. E tem uma parte que eles colocam a bandeira, e a bandeira é sobreposta
também pela bandeira, né? Então, uma bandeira sobreposta à outra, a bandeira do Brasil, e tá escrito assim, ordem e progresso. E se você ler de uma outra forma que dá ali a tela pra gente, tá escrito ordem e regresso. Aí você fica, que interessante, boa sacada, hein? Parabéns! E é essa questão, né? Tipo, estamos realmente progredindo ou estamos regredindo? E esse uso do multimídia nessa peça foi bastante recorrente, inclusive também eles usaram o microfone, que teve uma das peças, eu não vou lembrar quando ou qual, que a gente não gostou do uso do microfone, que a gente fez, dá uma quebrada, e nessa não, nessa casou perfeitamente o uso do microfone, ele tinha um propósito, que não era só o de aumentar a voz, porque isso daí a gente estava até numa sala pequena nesse caso. Então, o uso do microfone foi assim, foi preciso, ele fez diferença, ele foi um recurso visual muito interessante para aquele momento. Uma coisa que chamou muita atenção foi a sonoplastia, que eles também tiveram cuidado de colocar música apenas da época, tiveram cuidado de colocar músicas que representavam a luta de todos aqueles que passaram pela ditadura, então para mim isso ganhou muito a peça, enriqueceu ainda mais. Os objetos cênicos, o figurino, tudo casou perfeitamente. Você percebia um cuidado especial com esses objetos e com o figurino, e que isso nos transportou de volta àquela época. Um outro destaque, né, complementando o que a Neném falou sobre a sonoplastia, é que tinha a grande parte da maioria da sonoplastia mesmo, foi feito ao vivo. Um músico tocava e cantava e dava também todo o tom da peça. Tem um momento muito importante na peça que é com as fotos de alguns desaparecidos, que permanecem desaparecidos, vamos falar assim, que não foram identificados, porque muitos daqueles corpos que foram encontrados nas valas não foram identificados até hoje. Então não se sabe se os desaparecidos estavam ou não nessa vala comum. Então é um momento também que foi assim, que tocou muito forte, que foi muito triste em ver tantos rostos novos, jovens, que se perderam ou perderam a sua vida. A gente não vai saber nunca. As entidades de defesa dos direitos humanos no Brasil afirmam que 144 militantes de esquerda desapareceram durante os anos 70. Acredita-se que eles morreram sob tortura e foram enterrados clandestinamente. E tem uma das frases que é cantada pelo elenco todo, por todos os personagens ali, que eu achei muito interessante, muito importante e que deve ser levada para, na verdade, deve ser trazida para a nossa realidade. Eu vou ler para vocês. Que é, vamos todos tomar a avenida principal, mesmo que não seja carnaval. Então, demorou, né, galera? Nós aqui, esquerdinhas, que o pessoal costuma chamar de esquerdinhas caviar, demorou pra gente tomar tudo, fazer uma bagunça e tomar o poder pra gente. Não tô dando nenhuma ideia, como diria a dona Rita Von Hunt. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter nos assistido até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha pra todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo @alberg72. E como a gente sempre diz por aqui, vá ao teatro, tchau! Seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber.